Próximo slide. Título: Analógico versus digital. Primeiro ponto. Sistemas analógicos e digitais. Tem dois subitens. Primeiro subitem. Sistema digital é a combinação de dispositivos projetados para manipular informação lógica ou quantidades físicas discretas. Segundo subitem. Sistema analógico contém dispositivos que manipulam quantidades físicas que são representadas de forma contínua. Vamos lá falar um pouquinho sobre sistemas analógicos e sistemas digitais. Então, eu vou dar uma definição, um pouco mais formal sobre esses dois tipos de sistemas, tá? Então, o sistema digital ele pode ser tratado como uma combinação de dispositivos projetados para manipular informação lógica ou quantidades físicas discretas. Ou seja, eu vou ter um conjunto de componentes, tá? Que eles vão conseguir tratar grandezas digitais, diferentemente de um sistema analógico, tá? Que aí eu vou ter um conjunto de dispositivos que vão manipular quantidades físicas que são representadas de forma contínua. Então essas são as duas definições, as diferenças entre o sistema digital e o sistema analógico, tá? Um vai tratar grandezas digitais, quantidades físicas, sinais digitais, e o outro vai tratar quantidades físicas, sinais analógicos de forma contínua. Tá? Então vamos lá. A gente tinha falado um pouco antes, que o mundo real ele é um mundo analógico. Vou escrever no próximo slide. O título é Analógico versus Digital. Tem dois pontos. Primeiro ponto: vantagens da solução digital. Tem 3 subitens: projeto mais simples, armazenamento mais fácil de informação. Último subitem: mais fácil manter a precisão. Segundo ponto: desvantagens da solução digital. Tem 2 subitens. Primeiro subitem: o mundo é analógico. Exclamação. E o segundo subitem: processar sinais digitalizados leva tempo. Contudo, nós utilizamos de forma intensa circuitos digitais no nosso dia a dia, seja os nossos computadores, nossos tocadores de música, tocadores de vídeo, celulares, tudo isso é digital. Então, quais são as vantagens do projeto digital, tá? Da solução digital? Primeira coisa é que projetar sistemas digitais é muito, muito mais fácil do que projetar sistemas analógicos, tá? Então, assim, as metodologias de projeto de sistemas digitais elas são muito mais fáceis de serem automatizadas do que as metodologias de projeto de circuitos analógicos, tá? Então, a eletrônica digital ela é muito mais simples que a eletrônica analógica. Outra questão é que é muito mais fácil você armazenar informação. Então, armazenar informação em sistemas digitais é algo simples. Nós temos vários tipos de mídias óticas, mídias magnéticas, mídias baseadas em dispositivos de estado sólido, que nós utilizamos. Então, você pode pensar em DVD, Blu-ray, você tem discos flashes, que é estado sólido, você tem discos SSD, você tem os HDs, que são discos magnéticos, você tem fitas magnéticas. Então, assim, existe uma variedade muito grande de mídias que podem armazenar informações digitais e é muito simples você fazer esse armazenamento, tá? Uma outra vantagem muito grande é que sistemas digitais, uma vez que você projeta, uma vez que você escreve um software, esse software ele não envelhece, no sentido que aquele cálculo, que ele vai realizar, o tratamento de sinais que ele vai realizar, ele não vai ser alterado com o tempo, tá? Isso não acontece em sistemas analógicos, tá? Então, no sistema analógico, o que acontece? Como o sistema analógico, os componentes, eles sofrem com o envelhecimento, os capacitores, indutores e outros componentes de um sistema analógico, talvez você possa pensar um sistema analógico eletromecânico, tal, eles vão desgastando com o tempo. Então é muito difícil você manter a precisão, você tem que dar manutenção, tem que ficar ajustando esse tipo de sistema. Uma outra vantagem que não está aqui no slide do sistema digital é o peso, tá? Então o sistema digital normalmente ele vai ser, o volume dele é menor, e ele pesa bem menos que um sistema analógico, Eu sei que vocês são todos millennials, mas talvez alguém tenha visto alguma televisão analógica ou então algum sistema de som analógico por aí em algum museu que vocês visitaram, Então você sabe o tamanho e o peso que era uma TV analógica, que era um sistema de som analógico, diferentemente da solução digital. Quais são as desvantagens da solução digital, tá? Algumas delas. Primeiro, o mundo é analógico, tá? Então, os sinais do mundo são analógicos. Então, quando você vai criar um sistema digital para controlar,
fazer um controle de algum processo industrial ou colocar esse sistema digital em um automóvel, em um avião, né, em um submarino, em um satélite, esse sistema vai ter que interfacear, vai ter que lidar com esse mundo analógico, e aí você vai ter que ter alguma forma de converter os sinais analógicos em digitais e depois converter a resposta digital para analógica, tá? E esse processo de conversão analógico-digital e digital-analógico é um processo que demanda tempo. Demora um certo tempo para você poder fazer isso, tá? E isso é uma desvantagem em relação ao sistema digital. Então aí quem viveu aí a época que teve, né, a transferência da TV analógica para a TV digital, a gente conviveu um período que você tinha televisores analógicos e digitais funcionando simultaneamente. Vocês devem ter percebido que as TVs digitais elas demoravam um pouco mais para poder processar o sinal. Então, se estava assistindo um jogo de futebol e acontecesse um gol, o vizinho que tinha o sinal analógico, normalmente ele sabia antes, porque os sinais analógicos são mais simples de serem processados, tá? Mas mesmo com essa desvantagem, o digital tem muito mais vantagens e é por isso que ele é utilizado tão amplamente. Tá? Vamos dar um exemplo aqui de sinal analógico. Próximo slide. Título: Analógico versus digital. Tem um ponto. Sistema analógico. Tem uma figura. A figura você tem uma representação de ondas sonoras. E aí você tem um microfone. Esse microfone ele tem um fio. Ao longo desse fio você vê o sinal analógico variando. Então basicamente imagine aí como se fosse um fio que ele vai subindo e descendo, isso representando a intensidade da voz. Após o final do fio do microfone, você tem uma caixa onde tem escrito amplificador linear. Após essa caixa, tem uma seta. E nessa seta tem desenhado por cima dela o mesmo sinal de áudio, só que ele está aumentado. Então você tem um sinal na entrada pequeno e na saída ele é bem amplo, bem grande. Ao final da seta, você tem um desenho de um alto-falante. Aí você tem novamente a representação de ondas sonoras sendo reproduzidas. Então eu tenho aí um sistema de som no qual a entrada desse sistema são as ondas sonoras originais, a pessoa está falando. Então aí eu tenho as ondas mecânicas, ondas sonoras de pressão e descompressão, né? Essas ondas elas vão atingir o microfone, e o microfone nada mais é do que um transdutor. Ele vai converter um tipo de energia, que é a energia mecânica da onda sonora, numa energia elétrica, que é um sinal elétrico, né? Equivalente à amplitude àquelas ondas sonoras. Esse sinal de áudio elétrico aqui, nível de tensão, vai passar para um amplificador. Esse amplificador, a missão dele é dar um ganho nesse sinal. Então, entra um sinal pequeno e vai sair um sinal com amplitude maior. E essa amplitude, né, esse sinal com amplitude maior, amplificado, ele vai para um alto-falante, e o alto-falante também é um transdutor, só que ele transforma energia elétrica em energia sonora. Isso é um sistema completamente analógico, não tem nada digital nesse sistema. Vamos dar agora um exemplo de um sistema que é híbrido. Próximo slide. O título: Analógico versus digital. Tem um ponto. Sistema analógico e digital. E uma figura. Nessa figura você vê a imagem de um CD, né? O disco de um CD. E aí você tem uma seta. E por cima dessa seta tem um desenho de um sinal digital. Então o sinal digital, diferente do sinal analógico, ele só pode ter dois níveis. Ou ele está no nível baixo ou no nível alto. Ele é um sinal quadrado, né? Então ele começa em nível baixo, sobe, permanece um tempo em nível lógico alto, depois desce, fica embaixo, depois sobe, e assim ele vai fazendo. Embaixo desse sinal digital, você tem os valores binários escritos. Então, quando o sinal está alto, tem escrito 1. Quando ele está baixo, tem escrito 0. Aí tem uma sequência 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Esses são os dados digitais. Esse sinal digital, ele entra numa caixinha que tem escrito conversor digital analógico. Na saída da caixa tem uma seta. Em cima dela tem uma representação de um sinal igual ao da outra figura, que é um sinal analógico, representando a voz. Então, é um sinal que ele pode assumir vários valores, diferentemente do digital, que só assume 0 e 1.
Então ele vai variando de acordo com a intensidade da música que está no CD lá na entrada. Depois, essa seta ela entra em outra caixinha chamada amplificador linear, e dessa caixinha está ligada por uma seta num alto-falante. E desse alto-falante você tem as ondas sonoras. Ele é analógico e digital. Então a entrada agora do meu sistema de som não é mais uma onda sonora. Eu tenho um dispositivo, uma mídia ótica, né, que é um CD, um DVD, um Blu-ray, vocês escolhem aí. E nesse CD eu vou ter informações digitais que é equivalente lá ao som que vai ser tocado, né? E aí eu tenho aí meus bits, zeros e uns, né, que é a representação digital. E essa representação digital, ela está codificada a música nesse formato. E aí eu vou passar por uma caixinha que é um conversor digital analógico. Esse conversor digital analógico ele vai converter os sinais digitais em sinais de tensão elétrica, com amplitude equivalente àquela amplitude que foi codificada no sinal digital. Em seguida, esse sinal analógico, né, que é a música, vai passar para um amplificador linear e aí depois passa para o alto-falante e gera as ondas sonoras. Este aqui é um exemplo de um sistema híbrido, né, que eu tenho sinais digitais e sinais analógicos sendo processados no mesmo sistema. Então aqui vamos ver alguns exercícios para a gente consolidar essa questão das diferenças entre as grandezas analógicas e grandezas digitais. Próximo slide. O título: Exercícios. Tem um ponto. Quais das grandezas a seguir são analógicas e quais são digitais? Aí você vai ter 6 subitens. Primeiro subitem: número de átomos em uma amostra de silício. Segundo subitem: altitude de um avião. Terceiro subitem: pressão em um pneu de bicicleta. Quarto subitem: a corrente em um alto-falante. Quinto subitem: largura de um pedaço de madeira. Último subitem: altitude acima do mar medida sobre uma escada. Então vamos pensar aí um pouco, tá? Vamos definir quais dessas grandezas são analógicas e quais são digitais. Por exemplo, o número de átomos em uma amostra de silício é uma grandeza digital ou analógica? Digital. Quando a gente pensa a altitude de um avião, isso é analógico ou digital? Analógico. Quando a gente pensa a pressão em um pneu de bicicleta, isso é analógico ou digital? Analógico. Quando você pensa a corrente em um alto-falante? Analógico. Quando você pensa a largura de um pedaço de madeira? Analógico. E por último, a altitude acima do mar medida sobre uma escada? Analógico. Não, digital. Digital. Por que é digital esse, Fernanda? Porque quando você sobe a escada, você vai ter degraus. E esses degraus vão limitar os valores de altitude que ele pode ter. Então, a altitude medida sobre uma escada é digital. Tá? Encerrando aqui este vídeo.